queridos, eu sou a professora Cristina Braga e nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre a análise mórfica, que aparece muito nos livros e nas apostilas como estrutura da palavra. Se nós vamos tratar de análise mórfica da estrutura da palavra, nós vamos procurar os elementos chamados morfemas. O que é um morfema? Nós podemos pegar uma palavra e separá-la em letras. Podemos separá-la em sílabas. Podemos separá-la em fonemas. Isso nós sabemos muito bem fazer. E como é que nós separamos os morfemas? Morfema é a menor unidade significativa da palavra. Então, nós precisamos conhecer quais são esses morfemas. O morfema mais importante é conhecido como radical. Radical é um morfema. Para que ele serve na palavra? Ele é a base da palavra. Ele denota o significado, o sentido da palavra. Por isso que ele nunca pode faltar. Ele é um morfema tão importante que ele é conhecido como morfema lexical. Vamos colocar o nosso morfema aqui. Um outro morfema é a vogal temática. A vogal temática no verbo, ela une o radical aos demais morfemas. Essa vogal temática, ela é facilmente percebida quando nós colocamos o verbo no infinitivo. Lembra o que é infinitivo? Infinitivo é o nome do verbo. Ah, choveu. Qual é o infinitivo? Chover. Estávamos em São Paulo. Qual é o infinitivo de estávamos? Estar. Então, essa vogal que aparece entre o radical e o R no infinitivo é a vogal temática. A vogal temática, ela vai ser muito útil para preparar essa base para receber os outros morfemas. Além da vogal temática, temos morfemas chamados desinências. E as desinências, elas são muito importantes porque elas vão nos informar aspectos gramaticais do verbo. Uma desinência é chamada de desinência modo temporal. Qual é a utilidade dela? Ela indica o modo e o tempo do verbo. Por isso, uma desinência modo temporal. Sua característica principal é se repetir durante a conjugação. Por quê? Se ela indica o modo e o tempo, se eu conjugar, por exemplo, o futuro do pretérito, essa desinência, ela vai aparecer durante a conjugação. Eu consideraria, e aí eu tenho iria, tu considerarias, uria de novo, ele consideraria, uria de novo, nós consideraríamos, uria de novo. Então, ela se repete durante a conjugação, indicando o modo e o tempo do verbo. Uma outra desinência é a desinência número pessoal. Diferentemente da anterior, ela não se repete durante a conjugação, porque ela só indica um número e uma pessoa. Ou seja, ela vai indicar primeira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Então, ela é específica, ela é característica de uma pessoa só. Por isso, quando ela aparece no verbo, ela é tão importante para que identifiquemos o seu sujeito. Se eu encontrar a desinência i em estudei, eu não preciso dizer eu estudei. Estudei pela desinência i, nós já sabemos que tem um sujeito eu. Fui eu que estudei. Eu não poderia falar nós estudei, eles estudei, porque estudei só pode se referir à primeira pessoa do singular. E qual é o morfema que mostra para mim isso?
é o morfema I, que é uma desinência número pessoal. Estamos, então, diante dos morfemas básicos da estrutura do verbo. Radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. O radical é considerado um morfema lexical. Por quê? Porque ele é fundamental. Ele indica para nós o sentido daquela palavra, faz parte do léxico. E esses outros morfemas, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, são considerados morfemas gramaticais. Por que gramaticais? Porque denotam aspectos da gramática. Indicam a conjugação verbal, se o verbo é da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação. Indicam o modo e o tempo do verbo e indicam o número e a pessoa do verbo. Morfemas gramaticais. O morfema lexical indica o significado daquela palavra. Por isso, o radical é fundamental. Vamos ver alguns exemplos? Alguns exemplos para nós treinarmos a identificação dos morfemas. Acabamos de ver que os morfemas que formam a base do verbo são o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. É claro que os afixos podem aparecer, mas nós vamos tratar desses morfemas agora. Lembrando que a união do radical com a vogal temática, essa união forma o tema, né? Já sabemos. Vamos tentar aqui conversávamos. Conversávamos é uma forma verbal conjugada. Para que eu comece identificando o radical, eu vou colocar essa forma verbal no infinitivo. E eu posso fazer isso mentalmente. Conversávamos é do verbo conversar. No infinitivo, eu tiro a terminação, que pode ser ar, ou ir. Conversar tem a terminação ar. Tirei a terminação ar, sobrou converse. Achei o meu radical. Converse é o radical. Lá no infinitivo, conversar, a vogal que estava entre o radical e o R era a vogal A. Isso também acontece aqui. A vogal que aparece é a vogal A. Então, esse A é uma vogal temática. Se eu quiser saber o tema dessa forma verbal, é só unir o radical à vogal temática. Então, o tema é conversa. Agora, nós temos duas desinências. Uma desinência que é o vá e uma desinência que é o mois. Como saber qual é a desinência modo temporal e qual é a desinência número pessoal? Lembra que eu disse que a modo temporal indica o modo e o tempo e se repete durante a conjugação? É por isso que o vá indica para mim que aquela forma verbal está no pretérito imperfeito do indicativo e ela se repete durante a conjugação. Eu conversava, tu conversavas, ele conversava, nós conversávamos. Viu como ela está se repetindo? Então, esse vá é uma desinência modo temporal. E o mois que apareceu ali? O mois que apareceu ali não está me indicando o pretérito imperfeito do indicativo. Ele está me indicando um sujeito nós. Nós conversávamos. Não poderia ser eu conversávamos, tu conversávamos, porque esse mois indica primeira pessoa do plural. Por isso que o mois é uma desinência número pessoal. Está aí a análise mórfica da primeira forma verbal. Outra forma verbal, lê. Como é que nós vamos identificar os morfemas? Mentalmente, colocamos essa forma verbal no infinitivo. Lê é do verbo ler. Lá no infinitivo, eu tiro a terminação ar, ou ir. Identifico o radical. Se eu tirar er de ler, vai sobrar o radical L. Mas o radical pode ser só uma letra? Pode. O que não pode é o radical não aparecer, porque ele é a base da palavra, lembra? Agora,
morfema, que é o E. Que será? Lá no infinitivo, entre o radical e o R, a vogal que apareceu foi a vogal E. E aqui também aparece a mesma vogal. Isso significa que a vogal temática é E. Se eu quiser saber o tema, é só juntar o radical com a vogal temática. O tema é lê. Posso colocar o acento aqui ou não? E as desinências? Não temos. Sobrou algum morfema aqui para ser desinência? Não. Como é que nós indicamos isso? A desinência modo temporal é 0 e a desinência número pessoal é 0. Está aí feita a análise mórfica da forma verbal ler. Forma verbal faz. Preciso achar o radical, coloco mentalmente no infinitivo, fazer, tiro a terminação er, restou o radical faz. Então, faz é o radical. Continuando. Não posso continuar. Porque não existe mais nenhum morfema aqui, ó. Eu só tenho o radical. A vogal temática aparece? E? Não. Desinência? Não. Então, aqui eu tenho vogal temática 0, desinência modo temporal 0 e desinência número pessoal 0. Algum problema? Nenhum. O único morfema que não pode faltar, por ser um morfema lexical, é o radical. Os morfemas gramaticais podem não aparecer na palavra. A forma verbal agora é trouxemos. Mentalmente, coloco no infinitivo, o nome desse verbo é verbo trazer. Tiro a terminação er, encontro o radical, traz. E já percebo algo diferente. O radical traz, T-R-A-Z, não é igual ao que eu encontro aqui. O que será que houve? A palavra está sem radical? Claro que não, porque a gente sabe que isso não acontece. O radical, ele está ali, só que ele está um pouco diferente. O que eu tenho antes do er, de trazer, é traz. O que eu tenho antes do e aqui é trouxe. Uma forma diferente. Por que isso aconteceu? Porque existem na língua verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares são aqueles que mantêm o mesmo radical durante a conjugação nos diferentes tempos. Verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração no radical quando são conjugados. Uma alteração está presente aqui, ó. Quando isso acontece, surge o processo chamado alomorfia, que é uma forma variante, alomorfe. Então, eu tenho um radical, só que é um radical alomorfe. Continuo procedendo da mesma maneira. Lá no infinitivo, a vogal temática era o E. Aqui também aparece o E. Então, o E, vogal temática. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos. A minha desinência agora é o mois. Ela vai indicar tempo e modo? Não, ela só está indicando que quem trouxe, né, nesse caso, é o sujeito nós. Nós trouxemos. Se indica número e pessoa, já sei classificar o mois. Desinência, número, pessoal. E a desinência modo temporal? 0. Está feita a análise mórfica da forma verbal trouxemos. A forma verbal agora é faláveis. Mentalmente, coloco essa forma verbal no infinitivo, falar, tiro a terminação ar, encontrei o radical, fal. A vogal temática que apareceu lá no infinitivo, falar, é a mesma vogal temática que apareceu aqui, então o A é uma vogal temática. Agora eu estou diante de duas desinências.
o V e o IS. Quando eu conjugo, eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Eu percebo que a desinência que se repete na conjugação, indicando o pretérito imperfeito do indicativo, é o vá. Falar, vá. Falar, vais. Só que aqui, no vós, o VA modificou-se para VE. É vós faláveis. Lembra que a gente falou em alomorfia agora mesmo? Então, é uma desinência modo temporal alomórfica. E por último, a desinência is, como S de falavas, como mois de falávamos, a desinência is indica que é segunda pessoa do plural, vós. Como indica número e pessoa, desinência número pessoal. Assim está feita a análise mórfica da forma verbal faláveis. Passemos agora à análise mórfica, a estrutura dos nomes. A base é a mesma. Não vamos encontrar mais a desinência modo temporal. Por quê? Porque o nome não é conjugado. Eu não posso falar eu cadeira, tu cadeiras, ele cadeira, nós cadeiramos. Então, cadeira é um substantivo. A desinência modo temporal, ela não aparece mais, porque não há tempo e não há modo. E a desinência número pessoal também não aparece mais, porque não existe a conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, nos nomes. Vamos então conhecer que morfemas são esses, que fazem parte da estrutura da palavra quando a palavra é um nome. Começamos pelo radical, claro, né? Já sabemos da importância do radical. Radical é a base da palavra, é ele que mostra para nós o significado, então ele também está presente nos nomes. Continuando, eu posso ter uma vogal temática, que já é nossa conhecida, né? Que já aparecia lá nos verbos, só que agora não temos mais infinitivo. E temos uma desinência que é chamada desinência de gênero. Gênero para indicar feminino e masculino. O interessante é que esses dois morfemas são morfemas excludentes. Quando aparece a vogal temática, não aparece a desinência de gênero. E quando aparece a desinência de gênero, não aparece a vogal temática. Vamos ver isso já já, como funciona na prática. E outra desinência é a desinência de número. Não é mais número pessoal, é desinência de número. Porque os nomes podem aparecer no singular ou no plural. Quando eles aparecem no plural, a gente tem a indicação de desinência de número. Estão aí, então, os morfemas dos nomes. Lembrando que nós estamos falando informações básicas sobre a estrutura do nome. Evidentemente que aparecem com frequência tanto o prefixo quanto o sufixo. Mas vamos falar hoje daqueles elementos ali. Alguns exemplos. Começando pelo nome tesouras. Tesouras, né? Todo mundo conhece. Nome para este objeto. No plural. Muito fácil a gente identificar quando o substantivo, quando o nome está no plural ou está no singular. Comecemos então por essa desinência. O S é uma desinência de número, porque está indicando plural. Vamos pensar agora no A. Tesouras é o feminino de tesouros? Não, claro que não. Então, como tesouras não é o feminino de tesouros, esse A não é uma desinência de gênero. Esse A é uma vogal temática. Lembra que eu disse que quando a vogal temática aparece, a desinência de gênero não aparece? Então, aquele A ali é uma vogal temática. E o que sobrou? A base da palavra radical.
Continuando. A palavra agora é flor. Flor. Uma palavra que termina em consoante. Não está no plural. Então, nós não vamos identificar ali nem a desinência de número, que vai ser 0, nem a desinência de gênero, nem a vogal temática. Eu tenho apenas o radical, que é a base da palavra. Meninas. Meninas têm uma estrutura muito semelhante a tesouras. Vamos fazer meninas aqui do lado. Em meninas, eu tenho a palavra no plural. Então, esse S é uma desinência de número. O A de meninas vai ser classificado como vogal temática ou como desinência de gênero. Vou pensar. Meninas é o feminino de meninos. Então, esse A é uma desinência de gênero. E o restante, radical. Vamos observar, então, a diferença? Tesouras não é o feminino de tesouros. Por isso que o A, vogal temática. Meninas é o feminino de meninos. Por isso que o A é uma desinência de gênero. É fácil, não é? Vamos ver o que acontece em cafezinho? O que acontece em cafezinho é que eu tenho um sufixo. O sufixo indica ali diminutivo. O sufixo é inho, que aparece em inúmeras outras palavras, como menininho, sapatinho e assim por diante. Então, eu tenho aqui um sufixo. O radical é a palavra café. Café é o radical. Mas é tudo radical? O é também? É, o é também. Por quê? Quando a palavra é tônica, a vogal é tônica, a vogal A, a vogal E, a vogal O, tônicas, elas são sempre acentuadas, né? Tanto que a palavra café tem acento, não é? Tudo isso vai ser o radical. Na hora de derivar a palavra, o radical vai se manter. Então, o radical é café. Radical café e sufixo inho. Muito bem, mas tem uma coisa ali no meio, não é? O que que é? É o Z. Uma coisa interessante. O Z, ele aparece ali para unir o radical ao sufixo, para não ficar cafeinho. Esse Z, ele é classificado como consoante de ligação. A consoante de ligação, ela não tem um significado para indicar gênero, para indicar número, para indicar um aspecto gramatical qualquer. Ela está ali apenas por uma questão de eufonia, para que o som fique agradável. Então, o C é classificado como uma consoante de ligação. Vamos organizar isso aqui? Café é o radical. O Z é uma consoante de ligação e o inho é um sufixo. E por último temos a palavra cipó. Como fazer a análise de cipó? Lembra que ela termina em vogal tônica? Será que o O vai ser uma desinência de gênero? O O vai ser uma vogal temática? O O não vai ser nada disso. O O vai fazer parte do radical. Porque quando a palavra termina em vogal tônica, essa vogal ela faz parte do radical. Muito fácil. Muita gente acha que fazer a análise dos nomes é mais fácil que fazer a análise dos verbos. É verdade que não precisa conjugar, né? Não precisa lembrar se é pretérito, se é futuro, se é presente, se é indicativo, se é subjuntivo, se é imperativo. Mas muita atenção também é necessária. Senão, a gente fica pensando que toda vez que aparece um S, por exemplo, é uma desinência de número. Ah, mas S é desinência de número. Sim, em muitas palavras, mas nem em todas. Observe. Na palavra carros, é claro que esse S é uma desinência de número, porque carros é o plural de carro. Será que o mesmo acontece em ônibus? Eu posso pegar um ônibus e dois ônibus? Claro que não.
Então, esse S aqui, ele não é uma desinência de número, ele faz parte do radical. Não podemos, então, afirmar que todo S que aparecer vai ser uma desinência de número. Tudo bem? Bom, informações básicas sobre análise mórfica nós já temos. Agora, você vai estudar um pouquinho.